Judaísmo. O autor Joel lançou um livro chamado A Invenção do Povo Judeu, onde se fala sobre as bênçãos ditas pelos judeus, onde originou o ditado helênico popular citado por Platão e Sócrates, que diz: há três bênçãos para agradecer o destino. A primeira, que nasci ser humano e não animal. A segunda, que nasci homem e não mulher. A terceira, que nasci grego e não bárbaro. O versículo 45, 14 do livro Os Sábios do Talmud, toda a glória da filha do seu rei na sua casa, ensina que a mulher tem que honrar as suas obrigações essenciais na casa e cuidar dos filhos para que seu marido possa cumprir seus preceitos. No judaísmo, o homem decide como a mulher vai usar seu tempo. Antigamente, a presença das mulheres em lugares públicos, como na rua, no mercado, tribunais, na casa de estudo, nos eventos públicos ou nos cultos religiosos, eram consideradas uma ofensa. As mulheres são liberadas de cumprir preceitos divinos, mas permanecem subordinadas em tempo e ações ao marido, o lar e as crianças. As mulheres judias são tratadas como empregadas pelos seus maridos, mulheres sem voz e sem direitos à escolha, como o hebraico diz. A palavra marido é Baal, que significa dono, patrão, proprietário e donos do mundo. Mitologia grega. No princípio, mortais e imortais, homens e deuses, conviviam em harmonia, em tamanha felicidade. Certa vez, Zeus, deus do Olimpo, realiza um grande banquete. No entanto, durante o evento, Prometeu zomba de Zeus quanto à partilha de um boi que seria melhor em um jantar comum. O conflito se intensifica e Prometeu resolve roubar o fogo do Olimpo e presenteá-lo aos homens. Prometeu aconselha ao seu irmão Epimeteu a jamais aceitar coisa alguma que venha dos deuses. A humanidade fica extremamente feliz com este presente vindo de Prometeu. Então Zeus resolve criar um mal, como uma partida a toda aquela felicidade. Assim Zeus, com a ajuda de muitos outros deuses, como Atena e Hefesto, cria a primeira mulher, Pandora. Pandora era de muitas qualidades e de rara beleza. Quando criança, Pandora recebeu de seu pai, Zeus, uma joia. Pandora amava sua joia e carregava para toda parte. Pandora tinha uma caixa, que funcionava como um diário. Nessa caixa, ela guardava todas as suas memórias, lembranças e sentimentos. Certo dia, Pandora tentou guardar sua estimada joia na caixa, porém esta não comporta coisas materiais. A joia se destruiu e Pandora entrou em profunda tristeza e depressão. Assim Pandora cresce, e Zeus a dá de presente para Epimeteu, que ignora o conselho do seu irmão Prometeu e casa-se com Pandora. Certo dia, Pandora, que continua a carregar sua caixa sempre consigo, resolve abri-la, e ao fazer isso, libera no mundo todo o mal e dor sobre a humanidade. Mitos como este foram considerados verdades há muitos séculos atrás. Assim eram ditas como crenças que inspiravam e guiavam os homens, ganhando status de livro sagrado. As concepções de Aristóteles sobre as mulheres. Corpos femininos são inferiores a corpos masculinos. O corpo feminino é inacabado, como o corpo de uma criança, cujo sêmen é estéril e o cérebro é menor do que um de um homem. Qualquer imperfeição que a nova criatura viesse a ter era responsabilidade da mulher, que não alimentará adequadamente a semente perfeita que lhe fora depositada pelo homem no vaso nutritor. Se da semente masculina nascesse uma fêmea, isso se devia a uma impotência de seu pai, que gerava um ser impotente, uma fêmea. A mulher é ela própria um defeito. Hipácia nasceu no ano de 355 d.C., na cidade de Alexandria, onde era um centro de cultura e aprendizado. Ela era uma pessoa que não se sentia envergonhada de aparecer em público e nem na frente de magistrados. A biblioteca de Alexandria pegou fogo mais de uma vez, e por conta disso se perdeu muita coisa sobre ela.
e Passa se tornou a maior pesquisadora no campo da matemática e na filosofia. Na adolescência foi para a cidade de Atenas, com o objetivo de concluir seus estudos na Academia Neoplatônica. Quando voltou à sua terra natal, ela lecionou na academia que havia cursado, conquistando justamente a cadeira de Plotino. Até hoje nunca se sabe o que causou a sua morte. O que fala é que foi causada por conta da rixa entre Cirilo e Oreste. No ano de 415 d.C., quando Hipácia estava voltando para sua casa, ela foi arrancada da sua carruagem e arrastada até a igreja. Daí não se sabe se ela foi espancada ou esfolada viva. Santo Agostinho ensinava que todos os problemas da humanidade começaram com o pecado de Eva. A serpente começou pela parte inferior da sociedade humana para gradualmente ascender ao todo, na consciência de que o homem não seria tão facilmente crédulo e não poderia ser enganado por erro, senão por erro alheio. Eva tomou como verdadeiras as palavras da serpente, e Adão não quis romper o único enlace, mesmo na comunhão do pecado. Ou seja, Adão era tão bom que pecou porque amava Eva. Eva não foi apenas a primeira mulher, foi a primeira bruxa, pois passou a ser detentora de saberes que a serpente lhe revelara. E esses Adão não conhecera. Há aqui o estabelecimento de disputas, mas quem colabora e resgata a humanidade de seu pecado é outra mulher, Maria. Esta o faz por meio da maternidade, ao ser escolhida para ser mãe do Filho de Deus, Salvador do mundo. Isso ocorre da concepção de uma virgem, logo sem a participação do homem. No contexto de uma igreja cristã eminentemente masculina, há uma zona sombreada que fez e faz a ortodoxia corar. No século IX, disse ter havido um episódio muito controvertido, mas que aguçou o inconsciente coletivo cristão por todo o resto da Idade Média e chegou aos tempos modernos, envolta em muitas especulações. Quem faz suceder ao Papa Leão IV, em 1855, é uma mulher, Joana d'Anglas, que o faz travestida de homem, com o nome de João VIII, ou João ou inglês. Isso durante uma solene transição papal, pelas ruas de Roma. Dá à luz prematuramente a um filho, em algumas versões resultando de um encontro com Fócio, o patriarca de Constantinopla. É desmascarada e destruída pós-mortem do trono de São Pedro. Também, segundo outras versões, tem seu nome apagado da história do papado católico romano. Sophie Germain. Sophie Germain nasceu no ano de 1776, na cidade francesa de Paris. Quando Sofia fez 3 anos de idade, ocorreu a Revolução Francesa. Então, seus pais resolveram mantê-la confinada na sua casa, onde a família possuía uma imensa biblioteca. Quando seus pais perceberam o interesse pela matemática, acharam impróprio para uma mulher. Para impedi-la de estudar, tiraram-lhe a luz e o aquecedor, já que a mesma estudava durante a noite devido à proibição de seus pais. Quando Sofia chegou aos 8 anos, foi inaugurada em Paris uma escola politécnica, chamada de École Polytechnique. Era uma academia para a formação de matemáticos e cientistas, onde só homens podiam participar. Passou algum tempo e Sofia precisou de ajuda de Gauss, seu professor na escola Polytechnique, só que Gauss, seu mentor, foi convidado para ser professor de astronomia na Universidade de Göttingen, e com isso deixou de trabalhar com a matemática aplicada e também abandonou Sofia. No fim de sua vida, Germain retoma sua amizade com Gauss, que convenceu a Universidade de Göttingen a conceder a ela um grau honorário. Porém, Sofia morreu antes que ele pudesse ser reconhecida como merecia, aos 55 anos de idade, de câncer no seio em 1831. Prêmio Nobel às Mulheres.
Quando se fala em ciência masculina, um indicador seria o pequeno número de mulheres ganhadoras do Prêmio Nobel. São apenas 11 na área das ciências, 3 na química, 2 na física, 6 em medicina e fisiologia. Destes 11, apenas 3 são exclusivos a mulheres, porque algumas ganharam em parceria com o marido ou colegas de pesquisa. A tríade da ciência é constituída por Marie Curie, que teve uma grande contribuição para a ciência do século XX com a descoberta da estrutura do átomo. Lisa Meitner não recebeu o Nobel, mas tem o elemento 109 com seu nome, devido às suas contribuições na química. Maria Colbert tem destaque na física nuclear. A ciência é uma ferramenta para solucionar problemas da humanidade e desenvolver conhecimento. É uma linguagem humana para explicar o mundo natural. Ela se caracteriza por ser um ente individualizado, isto é, não é boa nem ruim, mas assume uma característica da pessoa que a utiliza. Como exemplo, podemos apontar o fato de que a mesma tecnologia que criou o micro-ondas e as máquinas de raio-x e de ressonância magnética também criou as bombas nucleares. Outra característica importante da ciência é que ela não aceita verdades absolutas, mas aceita as verdades transitórias aceitas em uma determinada época. Exemplo disso é observar a veracidade na fala de Feyerabend, que diz que todo conhecimento, mesmo que antigo e absurdo, pode aprimorar o nosso, visto que o conhecimento atual surgiu de um conhecimento antigo, que em sua época era tido como certo. Não é possível tratar da ciência sem falar também da religião, pois, como foi visto por muito tempo, essas áreas eram mescladas juntas. Tanto a ciência como a religião buscam explicar o mundo, mas enquanto a religião o faz através de dogmas e verdades absolutas, onde para crer nessa explicação só é necessária a fé, a ciência explica através da razão, com base em explicações racionais e lógicas, que estão sujeitas à alteração ao longo do tempo. É possível observar como não só a ciência, mas como a sociedade é masculina. Pode-se observar isso quando os principais expoentes das artes, das ciências e da literatura são homens. Na área da literatura, podemos citar que mulheres só foram incluídas muito recentemente no grupo dos chamados 40 Imortais da Literatura, pela Academia Brasileira de Letras. Podemos citar como os líderes das principais religiões do mundo são homens, e que os líderes políticos atualmente são predominantemente homens também. Em algumas sociedades orientais, temos como demonstrações de machismo quando se faz a mutilação genital feminina, onde se faz a retirada do clitóris e às vezes dos grandes lábios, sem anestesia como ritual de iniciação. O apedrejamento como pena de morte para mulheres adúlteras no Oriente Médio, o infanticídio de bebês do sexo feminino na China, pois a mulher na China é vista como inferior, a cremação de viúvas junto de seus maridos na Índia, pois lá a mulher tem como único dever cuidar do seu marido e as mulheres na Arábia Saudita só podem dirigir depois dos 40 anos, em certos horários e com o celular ligado dentro do carro. Ao longo da história, as mulheres precisavam assinar seus trabalhos apenas com um sobrenome ou com pseudônimos masculinos, para conseguirem que seus trabalhos fossem publicados. Em muitas áreas, há a ausência da mulher porque sua participação foi proibida. Podemos citar como exemplo quando no Brasil o futebol foi proibido para as mulheres, tanto na escola quanto profissionalmente, na ditadura getulista, e tal proibição perdurou até a revogação desta lei na ditadura militar. Outro caso é o da professora Ieda Pinheiro, quando foi convidada para dar aula na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1953, mas encontrou resistência por parte de alunos e professores por achar que sua presença na faculdade era imprópria. A presença da mulher na ciência, de forma geral, era considerada imprópria. Como último exemplo, podemos citar que faculdades importantes e antigas, como a de Cambridge, só passou a aceitar alunas em 1976. Igualdade com desigualdade. Em 2018, foi realizada uma pesquisa pela Organização Mundial do Trabalho, onde mostra que durante estes 27 anos, a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho não caiu. A pesquisa mostrou que a probabilidade de uma mulher trabalhar é de 26% a de um homem. Ocorreu uma melhoria de apenas 1,9% no ano de 1991.
O resultado ocorreu após um estudo, onde mostra que 70% das mulheres preferem ter um emprego a ficar em casa, e 70% dos homens concordam. Nessa pesquisa também mostra que as mulheres com filhos são as mais afetadas, principalmente com filhos de até 6 anos. A diferença de mulheres com filhos e sem filhos que trabalham passou de 5,3% a 7,3%. Isso mostra que apenas 25% dos cargos de gerente nas empresas são ocupados por mulheres com filhos menores de 6 anos de idade, enquanto para as mulheres que não possuem filhos são de 31% de chance. Islândia foi o único país onde conseguiu oportunidade de empregos iguais, tanto para homens como para uma mulher. A única coisa que eles não conseguiram ainda foi em relação ao salário, que o governo prometeu medidas mais concretas para acabar com a lacuna nos salários no ano de 2019. Outro aspecto que preocupou a Organização Mundial do Trabalho foi a rentabilidade da educação obtida pelas mulheres em termos de emprego. É menor que os homens, com 41,5%, para as mulheres, com 17%.